Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anaísa, eu sou professora de física e hoje eu estou trazendo para vocês algumas questões de física que no Enem, né, que teve algum do Enem de 2020. Vamos estar abordando algumas questões e o legal disso tudo é que vocês vão poder acompanhar no canal do Projeto Educação. Acompanhe, dá like, segue, que a gente sempre posta alguma coisa bem legal sobre várias questões, tanto Enem quanto vestibulares, beleza? Bem, vamos começar. Eu trouxe, como eu disse, algumas aulas de algumas questões, né, de física, e vou começar já discutindo com vocês com a primeira questão. Bom, a primeira questão é essa do gatinho, né, que foi na questão do 91 do caderno azul e a questão 134 no caderno rosa. Bom, nessa questão ela diz o seguinte: o gato está se esfregando na perna de um rapaz e ele se esfrega e ele diz: eu odeio eletricidade estática. E nessa questão ela diz o seguinte: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? E uma dessas opções teve a troca de átomos entre a calça e os pelos do gato, a diminuição do número de prótons nos pelos do gato, a criação das novas partículas eletrizadas nos pelos do gato, a movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, e a última questão, a última alternativa é a repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Bom, nessa questão, ela é bem objetiva, não tem nem como errar, né? Porque é através que quando a gente faz alguma movimentação, pegando algum pano e um outro material, como, por exemplo, um canudo, a gente esfrega ele e o que acontece? Há uma grande movimentação de elétrons, tanto entre o pano que foi esfregado no canudo, quanto o canudo. Então, nessa alternativa, a alternativa certa é nada mais menos que a letra D. Por quê? A letra D é a alternativa correta, porque quando o Garfield se esfrega na perna da pessoa, ocorre uma movimentação de elétrons. Essa movimentação de elétrons, tanto entre o pelo do gato e a calça, é chamada de um fenômeno de eletrização por atrito. Esse é o mesmo ocorre quando a gente pega, sabe aquela caneta? Então, aquela caneta que a gente esfrega na parede, também ocorre o mesmo processo de eletrização por atrito. Beleza? Agora a gente vai na outra questão. Na próxima questão é sobre o refrigerador. Bom, nessa questão, ela estava no Enem de 2020, como nós estamos abordando aqui, é na questão 0,95, na questão 95. Na questão 105, ela diz o seguinte: os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo às fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde indica diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo e de energia. Por quê? Gente, olha, a função de um refrigerador, ele é retirar o calor da fonte fria, ou seja, a parte interna do dispositivo, e é liberar o calor, que é para a fonte quente, né, que é a parte externa. Então, através do condensador, tá, o refrigerador, tá, foi instalado perto de uma fonte de calor, a diferença de temperatura entre o condensador e o ambiente se reduz. E acontecendo essa redução, tem a dificuldade do fluxo do calor para o ambiente, certo? Então, portanto, tanto por radiação, assim como condução, não é considerável
ela não é considerável como propõe a questão A, que na questão A ele diz que o fluxo de calor por condução no condensador sofre consideráveis redução. Já a A já descarta. Então, caminhando com essa discussão, com essa linha de raciocínio, isso deixa baixa a eficiência da refrigeração. Então, se deixa baixa a eficiência da refrigeração, assim pode manter assim, para manter a eficiência do refrigerador, né, deve aumentar a diferença de temperatura. Você aumentando a diferença de temperatura entre o condensador e o ambiente, isso é possível aumentar-se mais a temperatura do fluido operante, tá bom? E dessa forma, exige-se um trabalho maior, que é um trabalho que exige maior do compressor sobre o fluido. Então, esse trabalho maior que exige, então, é obrigando um consumo maior de energia. Então, através desse consumo maior de energia, a alternativa correta é a letra D. A D, que é a liquefação de liquefação, desculpa, da substância refrigerante no condensador, que exige mais trabalho do compressor, tá? Então, assim, realmente todos os manuais de refrigerador não pode realmente deixar nem perto perto do fogão e nem perto de um aquecedor, justamente por conta desse trabalho. Além desse risco para dentro de casa, o risco de segurança de deixar perto aos aquecedores, o ideal é sempre deixar um pouco distante, de preferência a 1 metro, caso for em apartamento que tem aquecedores, de preferência deixar a 1 metro de distância desses aquecedores. Beleza? Então, na próxima questão, vamos lá, vamos ver qual será. A próxima questão é sobre pressão. Essa questão foi muito legal, hein? Foi muito divertido, foi bem interessante. E quando vocês verem, ela é muito simples de resolver. E nessa questão, ela é a questão 106 no caderno azul e questão 96 no caderno rosa. E nessa questão do Enem, ela diz o seguinte: o mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura. Então, na figura, se vocês perceberem, tem uma setinha, né, que ele mostra uma parte branca, e nessa parte branca é onde mostra a bolsa de ar, que é a bolsinha de ar. Então, como mostra na figura, onde o mergulhador atingiu, certo? Aí ele diz o seguinte: durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, ambos numa superfície, para que o corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para o indivíduo nessa situação e a variação de pressão. Então, o gráfico está mostrando a variação de pressão que em relação ao tempo de compreensão sobre a variação da pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo e que a densidade da água seja de 1 kg em minutos, para que o tempo de descompressão a que o mergulhador deve ser submetido. Em que minutos ele está pedindo, que nessa questão ele está pedindo uma coisa bem básica, sobre a relação que é bem usada, que é a Steve. Essa relação da Steve, antes de você chegar nela, Steve, você tem que fazer o seguinte: admitindo que a água do oceano, tá, esteja em repouso, certo? As pressões em pontos A e B são iguais, pois estão no mesmo nível. Então, se você considerar que aqui, nesse ponto aqui, certo? É o meu ponto A.
E nesse ponto, é o meu ponto B, entre os níveis, não sei se vocês estão vendo, mas aqui vai ser meu ponto A e meu ponto B. Se você considerar que eles estão no mesmo nível, então você pode dizer que a pressão A é igual à pressão B. Assim, a gente acrescenta assim, um acréscimo de pressão que o mergulhador fica submetido no interior da caverna deve ser unicamente a profundidade H. Então, eu vou chamar isso de H, que é o que você quer achar. Na verdade, é a questão que já te dá nesse H, né? Logo, a gente vai aplicar o teorema de Steve. Aí, o teorema de Steve é como eu disse, que as pressões são iguais. Então, a gente fazendo o delta P, que é o delta de pressão, tanto da pressão A quanto pressão B, a gente faz que é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Na densidade da água foi dada, certo? Que é 10 ao cubo. A gravidade também foi dada, certo? Que é 10. E a altura? Que a altura é essa? A altura também foi dada, beleza? E a gente faz a altura 50, que está aqui no gráfico, que é a altura daqui da superfície até o ponto A, beleza? Que está no desenho que ele deu, onde está a bolsa de ar. Então, achando o nosso delta P, que é a delta pressão, a variação de pressão, dá aqui 5,10 a terceira Pascal. Então, isso é letra C. A letra C por quê? Porque, analisando o gráfico, a gente tem o quê? Que passa esse aumento, o tempo de compressão é de 60 minutos. Se você for analisando o gráfico aqui, certo? Ele deu 5,3. 5,10 elevado à terceira, correto? Isso dá uns 500. E se dá 500, aqui no gráfico, aonde está puxando a setinha, aonde ele vai bater lá no tempo de decompressão? No 60. Então, isso, essa alternativa é a alternativa C, Czinho. C de correto. Beleza? Então, ele leva aproximadamente de 60 minutos para poder ter essa decompressão. Beleza? Bem, vamos na próxima questão. Lembrando, por favor, para seguirem o nosso canal, tá? Segue lá no Instagram também, @Projeto Educação 1, beleza? E dá o seu likezinho aí. Bom, nessa próxima questão, é a questão 109 do caderno azul e questão 130 no caderno rosa, tá? E aqui ela está falando sobre pressão. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogão em panelas de pressão após essas iniciarem a sair dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se aí na letra A está dizendo, um aumento de pressão interna e os riscos de explosão. Na B está dizendo a dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. C está dizendo a perda de quantidade nutritiva do alimento. A D está dizendo a deformação da borracha de vedação. E na letra E está dizendo, na letra E, está dizendo o consumo de gás desnecessário. Gente, a única saída de vapor que essa panela apresenta significa que o líquido, tá? Que o líquido no interior da panela entrou em ebulição. Se o líquido da panela entrou em ebulição, ele significa o quê? Que o tempo de cozimento tem relação com a temperatura do alimento. Então, se você colocar um alimento lá dentro da panela congelado ou fria, esse tempo de cozimento tem essa relação com o efeito da ebulição. Portanto, como não vai aumentar a temperatura até que toda a água passe para o estado gasoso. Então, a água, muita gente que usa também a panela de pressão, até antes de tampar, espera dar uma fervida, certo? Espera dar aquela água ferver, coloca o feijão, por exemplo, estou falando do feijão, cozinhar o feijão,
e tampa a panela. Esse tempo que fazem isso é justamente para aumentar o processo para poder cozinhar, para a panela entrar no estado de pressão, de estado de ebulição mais rápido. Então, quando reduz a intensidade da chama, não produz variação de temperatura, mas sim evita o consumo desnecessário do gás. Então, não adianta nada você aumentar ou diminuir o gás, ou a chama do gás, que não vai adiantar. O que resolve mesmo é o que está dentro da panela. Tem que esperar todo o processo, entrar em ebulição, e para poder fazer o vapor da panela de pressão. Então, nessa alternativa, é na letra E, tá? E de escola, que é o consumo de gás desnecessário. Beleza? Bom, vamos lá para a próxima. Mais uma questão, que é a questão 111 do caderno azul e questão 132 no caderno rosa. Bom, na questão 111 diz dos fones de ouvido tradicionais, que é aqueles fones que não transmitem, que transmitem as músicas, nossos ouvidos, mas não tem nenhum ruído, que a gente não escuta nenhum ruído por fora. Então, vamos ler um pouquinho dessa questão. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, conhecido como CR. Então, nas embalagens, tem algumas embalagens de fones de ouvido que já estão vindo como CR. Caso você veja alguma coisa assim, CR, o que significa CR? É cancelamento de ruídos, tá? Além de transmitirem música, também reduz todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição de um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, nessa questão, ele está falando, ele quer saber em que esses fones de ouvido se baseiam nos fenômenos ondulatórios. Então, nessa questão é bom vocês terem estudado bastante, né, sobre os fenômenos ondulatórios, sobre absorção, interferência, polarização, reflexão e difração. Tá? E cada uma tem o seu trabalho nos fenômenos de ondulatório. Então, os fones de ouvidos dotados da tecnologia, certo? Que é esse CR, funcionam com base de fenômenos ondulatórios de interferência. Bom, se são fenômenos ondulatórios de interferência, então são capazes de emitir ondas sonoras, que interferem de maneira destrutivas, tá? As ondas sonoras captadas dos ruídos externos. Então, a alternativa é a letra B, certo? Que é de interferência, tá? Que são ondas ondulatórias de interferência que são capazes de emitir ondas sonoras que interferem de uma maneira destrutiva as ondas captadas dos ruídos externos. Beleza? Vamos lá na próxima questão, então. E na próxima é de queda livre. Beleza? Na questão, essa questão é encontrada no caderno azul, que é a questão 113, e no caderno rosa é a questão 102. E o que ela está dizendo é, nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem, só um minutinho, um personagem, enquanto isso, gente, vamos seguir, tá, o canal, tudo, e dar esse like aí para nós. No desenho animado,
com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, certo? O V, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figurinha melhor representa a queda dessa bolinha? Bom, o ideal, né, de fazer nessa questão é que você tem que analisar aí todos os fatos e ter uma imaginação muito boa, tá? Então, nessa questão 13, de acordo com o enunciado, ao abandonar a bola, abandonar, né, a mesa, a bolinha, ela é lançada horizontalmente com uma velocidade, de módulo V0, que é a velocidade o quê? Inicial. Então, ela é desprezada qualquer ação da resistência do ar. Tá? Você não precisa considerar a resistência do ar quando você despreza uma bolinha que ela é lançada no horizontal. Então, uma torna como referência à Terra. Então, o que seria a referência à Terra? O peso. A trajetória da bolinha é uma parábola, com uma vértice no ponto de lançamento e com uma concavidade para baixo, certo? O que está bem representado na alternativa D. Então, quando a gente lança essa bolinha, o legal é que quando você lança, a única peso que tem, ou força que tem nessa bolinha é a sua gravidade e o peso, que o peso é apontado para baixo. Então, essa bola, ela sempre vai sair numa forma criando uma parábola. Ela nunca vai criar assim como reto, como mostra nos desenhos. É sempre uma parábola, dependendo de como você for lançá-la. Por exemplo, se você estiver em cima de um prédio e jogar uma bola, você está em cima de um prédio, jogar a bola e jogar essa bola e com a sua mão com uma posição reta, é claro que ela vai cair reto, certo? Mas como ela estava acima da mesa e ela foi abandonada, e essa bola ela foi rolando, e conforme ela está rolando, ela vai rolar, se bobear até rola no ar e cai, mas cai de uma forma que seja parábola, beleza? Então, nessa alternativa, era na alternativa D, tá? Vamos na próxima agora. E na próxima questão é a questão 128 do caderno azul e na questão 110 no caderno rosa. E nessa questão, a 128, ela diz o seguinte: mesmo para o peixe de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal é de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius. Bem como a sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizamos dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 500 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 500 volts, otimizando para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas suas estufas. Utiliza para a água o calor específico, 4,5 kJ quilograma, e a densidade, que é 1 kg por litro, tá? Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Então, de acordo com o enunciado, o sistema de aquecimento compensa a taxa de resfriamento, tá? Então, logo, o sistema de aquecimento ele é desligado. Então, a gente usa a seguinte seguinte fórmula: P, que é igual o módulo de Q sobre delta Q, certo? O meu Q, a gente vai usar... O meu Q é o que nós vamos encontrar, que é a quantidade de calor. Então, P, que é a potência,
a gente usa as 500 volts. Substituindo 500 no P, que é igual ao módulo de Q sobre 360. Esse 360 equivale, 3.600, desculpa, equivale a 1 hora, tá? Então, você faz aquela regrinha de 3 para poder saber quantos minutos que tem 1 hora. Então, é igual ao módulo de Q, que é igual a 180 mil joules. Já que ocorre o esfriamento da água, certo? Tem aquele esfriamento, a gente tem que saber qual é a temperatura dele, beleza? Então, Q é igual a MC delta Q. É a variação de calor. Então, fica menos 180, que é igual a 500, que é a massa, o calor específico, e o delta Q, que é a minha temperatura, tá? Essa fórmula a gente fala na física que é que macete. Aqui tá o Q, mas muita gente usa delta teta, delta T, tá? Aí você bota assim, menos 180, que é igual a 500, que é a minha massa, vezes o calor específico que ele deu aqui, que é o calor específico da água, vezes a temperatura, tá? E essa temperatura você coloca aqui, já que é o que você quer encontrar, qual é a temperatura da água do aquário. Delta Q, que é igual a menos 0,9, resolvendo essa continha, fica que a temperatura é igual a menos 0,9. Como ele está em módulo, então esse negativo some. Então, então, o gabarito é a letra C, beleza? Lembrando que esse delta aqui é o meu delta T, tá? Depois eu vou arrumar aqui, tá? Depois eu vou sinalizar para vocês direitinho que esse meu delta aqui é meu delta T, que é delta de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Então, nessa alternativa é a alternativa C. Na próxima questão, é a questão 133, no caderno azul, e na questão 92, no caderno rosa. Beleza? Bom, nessa questão ele diz o seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, certo? De proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em faca, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Realmente, né? Você não vai ficar no meio do ambiente aberto, principalmente embaixo de árvore. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que ele não seja conversível. Qual o motivo físico de proteção fornecido pelos automóveis, conforme citado no texto? Então, eu acredito que você já tem ouvido bastante falar sobre o experimento do Faraday. Ele já fez esse experimento e o campo elétrico no interior de um corpo, tá? Ele é um condutor eventualmente eletrizado. Ele é nulo, eletrizado, mas é nulo. Então, assim, as pessoas no interior do veículo se encontram protegidas de eventuais raios. É aquela famosa gaiola de Faraday, desculpa. Então, assim, o carro é assim, uma das maiores proteções de blindagem pela carga metálica. É a alternativa C, tá? Bom, passando então, eu acho que agora nós acabamos. É isso. Obrigada a todos. Um ótimo feriado para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar algumas coisas, uma sinalização lá, tá? Na página. Seguem a página, por favor. Curtem, compartilhem com os amigos, com os familiares, tá bom? Estamos aqui para ajudar. O projeto Educação, ele é um projeto voltado totalmente para pré-vestibular comunitário. Então, estamos aqui todos para ajudar, tá bom? Então, toda vez a gente vai sempre estar fazendo uma live, assim, bem curiosa, tanto de física quanto de história,
de matemática, e assim vai. Hoje, nós temos já uma live de história e uma de matemática, live de matemática com os professores do projeto. Espero que vocês tenham todos gostado, espero que todo mundo conseguiu uma ótima nota no Enem, e é isso. Não esquece de seguir nossa página, dar aquele likezinho, e é isso. Obrigada e bora para frente.